Estamos convosco daqui a pouco. É chegado o momento de conferirmos a rubrica Minha Experiência com Deus. Ele é uma figura bastante conhecida na área política. Presidente do Partido Ecologista, também conhecido como o Partido dos Verdes. João Massango é o nosso convidado. Vai conversar conosco acerca da sua experiência com Deus. Senhor João Massango, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para poder partilhar conosco a tua experiência com Deus. Como é que está? Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso Deus Criador. Quero agradecer a si e a televisão Sucesso nesta conversa que nós vamos ter, e agradeço. Doutora, podemos fazer assim uma pequena viagem à infância, contar-nos um pouco as coisas que mais lhe marcaram, sobretudo na área espiritual? Nós crescemos num contexto da escola, ali na Noroeste 2, falo lá para os anos 80. Então, tinha muitos jovens na época que iam à igreja Assembleia de Deus. Então, para os anos 82, 83, nós íamos lá, mas eu não tinha qualquer tipo de noção. Era só ir à igreja porque pronto, podia ir. Então, aproximar os anos 90, já um bocadinho adulto, né? É quando eu abraço a igreja por convite da Mamã Maria Machawan. Quando é que o doutor sentiu o primeiro contato com Deus? Disse aqui que ia à igreja, ainda criança, mas não tinha noção, só ia porque tinha de ir. Quando é que sentiu o primeiro toque? Quando é que teve o primeiro contato? Eu acho que os toques do contato com Deus dependem da forma como cada pessoa encara. Não é? Nós até podemos ir à igreja, aquela coisa de ir, mas que não tenha qualquer sustentabilidade na vida. Mas existe de facto aqueles momentos em que nós vamos à igreja. Eu quero te contar uma coisa muito interessante. Eu era inimigo de vigílias e como é que chama? Jejus. Eu não gostava de jejuar, mas quando o momento de eu entrar em contato com Deus, comecei a jejuar sem ninguém me dizer que deveria jejuar. Comecei a participar em vigílias sem ninguém e comecei a sentir, de facto, a grande presença. Fazia as vigílias em casa sozinho? Houve um momento que eu comecei a fazer vigílias e jejus sozinho. Sabe, quando a gente vive sem o toque de Deus, porque quando é que nós acreditamos que Deus está entre nós? É quando acontecem momentos em que tu olhas para os lados e você não tem ninguém para te amparar, não tem ninguém para te salvar, e você salva. Falando nisso, quando é que foi a maior experiência que o Sr. Massango teve com Deus? Em 2016, eu enfrentei momentos que ficaria na história. Vocês que estão na comunicação social iriam recordar que já esteve o João Massango, tal como nós falamos hoje do Eduardo Mondlane, da André Matsangaíça, de Pondecas. São pessoas que existiram, mas já não estão entre nós, que tiveram destinos de forma dramática. O primeiro cidadão a despoletar, o primeiro cidadão
a despoletar a consciência coletiva sobre as dívidas ocultas, estas dívidas ocultas que vieram depois a terem julgamento ali na BO. São poucas pessoas que falavam disso. Quando Moçambique recebia as notícias e as primeiras manifestações, quem estava à frente das manifestações fui eu. E quando se dizia que em Moçambique as manifestações não tinham rostos, eu fui o primeiro cidadão a aparecer com rosto. Mas se a presença de Deus não tivesse se evidenciado naquele dia, o que eu vivi naquele dia seria uma história. Conta-nos o que viveu. Foi um momento dramático para mim, porque os inimigos da paz vieram me interceptar a partir da casa. E foi o dia que eu senti, foi o dia também na minha vida que o medo em mim deixou de existir. Porque quando você entra em cenários que te molda na forma sua, você muda. Eu tenho assistido quando os outros irmãos entram também nas mesmas emboscadas, aquelas que são regadas pelas balas. Então, significa que nesse dia a proteção divina está longe. Mas nesse dia eu senti de facto uma proteção divina em que se calhar o objetivo dos mesmos era executar. Eu senti na carne o que aconteceu, a porrada que eu levei naquele dia. E depois tem uma coisa muito interessante. Quando eles interpelam a minha viatura, vejo o carro que naquela madrugada estava na minha casa. Só para você ver o poder de Deus. Chega, bloqueia a frente. Sabe o que eu disse? Eu disse, Deus é hoje. foi uma das coisas que eu disse. Deus é hoje. Dali pensou que não escapava. E eu disse, Deus é hoje. Deus é hoje. Veja o que eu disse. Não disse muita coisa. Eu disse, Deus é hoje. Saí do carro. À frente, 3 homens com armas do tipo AKM, com pistola, todos apontaram. Sorte minha, no sítio onde eu estava, estavam lá numa baraca, estavam pedreiros. Pode ter sido, se calhar, uma das formas que desencorajou as pessoas a atuarem, porque os assassinatos, os sequestros, pela experiência que eu tenho, quando querem te regar de balas, é uma operação que não pode levar mais de 10 segundos. Quer dizer que em 10 segundos, com uma arma de tipo AKM, pode te regarem com balas, com qualquer tipo de coisa, mas graças a Deus. Foi a experiência que eu senti, para além de outras muitas coisas, porque nós lembramos que Ele existe quando somos salvos exatamente numa das coisas. Então, essa experiência para mim não foi das melhores. Aliás, Moçambique passa a ter o atual João Massango, que tem esse medo de dizer as coisas com seus próprios nomes, frontal. João Massango com um compromisso com o povo moçambicano, mas também com compromisso com Deus. Sabes, eu quero dizer uma coisa. Estou tão feliz porque se nós tivéssemos uma sociedade de indivíduos que conhecem Deus, que tem compromisso com Deus, e tem aquela outra palavra, temor com Deus, nós não teríamos o mundo que nós temos hoje. Mas quando temos indivíduos que não têm temor com Deus,
às vezes nós ficamos com receio do tipo de Estado que nós queremos construir. São, de facto, das melhores experiências que eu tenho. Quando eu estou na igreja, sou aquele cidadão simples que estou lá para fazer a minha parte. Sou um cidadão multifacetado. Há quem olha para Massango e pensa que ele é aquela figura que só se evidencia apenas na política. Não, eu gosto muito de cantar. Gosto muito de cantar. Na minha igreja lá em Patimoce, ali na Circular, tínhamos um problema sério de maestros. Não tínhamos maestros, mas eu ouvia o povo de Deus que queria cantar. Eu falei com a pastora, eu posso ajudar as pessoas nos ensaios. Tenho uma responsabilidade maior no meu ministério de estar a liderar um departamento dos ativistas do meu ministério, trazer novas abordagens de como é que nós podemos encarar o Deus, Jesus Cristo. Então são todas essas coisas que eu passo. E tem um partido também ecologista. Este partido, será que tem muito a ver, se calhar, com, em parte, propagar esta unção divina? Não. Nós somos um partido de natureza ambiental que temos como o seu ponto máximo o homem, a humanidade, a divindade. Proteger os recursos minerais, naturais, florestais, sabes? Eu, quando era miúdo, tenho uma particularidade. Sempre que eu viajasse para a província de Gaza, na terra onde nasceu o meu pai, nós saíamos com jovens, na época, com físicas, em Balacado. Nós íamos bater lá passarinhos e trazíamos ratazanas. Está a ver aquela capivara, conhece capivara? Avondoe. Então nós trazíamos aquilo. Mas quando eu entro no mundo da academia, sou formado em geografia, fiz a especialização em ecologia, estudei muito sobre o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas, aquilo que eu sempre tenho defendido quando é política ativa. Quando saio para alguns países cujo o maior teor era defender tudo que a natureza, quer responder à questão que me coloca, e numa das fases eu estava com o primeiro-ministro da Coordenação da Ação Ambiental, o Bernardo Ferraz, para quem recorda, Deus o tenha. Ele dizia, eu até sinto pavor para quem corta a árvore. Eu também sinto pavor quando vejo algumas pessoas. É verdade, uma coisa é podar, a outra coisa é matar a vida da árvore. Em 1970, aqui no Hospital Central Miguel Bombarda, na época, a minha mãe foi falada na época, porque... Era obeso? Eu nasci com 6 quilos. E depois de um parto normal, dizem que na época minha mãe desmaiou, não é? Porque eu era tão forte. E gostava muito de praticar o atletismo. Tentei um bocadinho futebol. Joguei com muitos que até foram jogadores da seleção nacional, mas eu não era muito do futebol. Esta mulher que eu estou a referir proibiu-me muita coisa. Tentei ir à música. A música. Eu toco viola baixo, toco bateria, mas a minha mãe diz que essa era coisa de marginais. Eu quero vos contar uma história que aconteceu em 1989 aqui na Praça de Toiros. Nós estávamos a tocar
naquela madrugada, minha mãe chegou, parou. Ele sabia perfeitamente que eu estava no palco ali a tocar. Chegou, parou. E eu estava a cantar. Eu, quando faço isto, vejo ela lá embaixo. Perdi alguns quilos. Ela não me poupou ali. Desce, vamos para casa. Mas ela fez aquilo, se calhar, para termos o João Massango que nós temos hoje. Não fui muito com a música. Desistiu por causa desta Sim. resistência por parte da mamãe? Sim, por parte dela, porque ela tinha um determinado sonho comigo. Qual era o sonho da mamãe? O sonho da minha mãe queria que eu estudasse. E eu cumpri com zelo e dedicação. Está aí o Elvinos, o Alvino Cossa, um dos maiores declamadores que nós temos em Moçambique. Porque ele descobre de mim que eu tinha uma outra coisa de declamar em poemas. Realmente é um homem multifacetado. Sim, com o Abdil Juma, que trabalha no Notícias. Ele convida-me em 2009, estou a falar de 2008, 2009, estavam para rodar um filme aqui em Moçambique. Então, ele, como me via naquele projeto Caringana, disse: nós conhecemos um tipo que até pode desempenhar este papel que vocês querem. Então levaram-me, o filme estava a ser rodado aqui na Emose, na época, Flores Silvestres. Eu vou partilhar convosco, é interessante. Eu, quando chego lá, aqueles espanhóis, quando me viram, disseram assim: é este mesmo. Eu, antes de fazer o tal, aquilo chamam de casting, eu participei. Tem uma coisa muito interessante. Era um filme, na altura, que versava muito sobre a corrupção. Eu era chefe da repartição, mas muito corrupto. E eu descubro isso quando o filme, afinal de contas, eu estava a desempenhar o papel, critico muito sobre a corrupção, mas no filme eu era corrupto. Foi uma das experiências que eu tive. Mas por uma questão muito interessante de dons, porque a Bíblia também diz: nunca esconda os dons que você tem. Não quero ser músico, porque já existem os bauitos, os outros que ocupam este espaço. Não quero ser declamador, porque existem os Elvinos Cossas, tantas outras pessoas. Não quis ser futebolista, porque estão lá os outros que jogaram. Significa que o homem é dotado de várias coisas que ele pode, de facto, mas tem uma coisa muito interessante, é que cada coisa tem que se deixar para as outras pessoas. Está a perceber? Eu falando da igreja. Não, eu ia perguntar se já passou por um momento muito difícil e chegou a pensar, se calhar, em desistir, ou que Deus naquele momento havia lhe deixado. Não. Eu não sou de desistir. Senão teria desistido esta caminhada da política que eu vivo. Está a perceber? Eu até já fui convidado para estar no clérigo. Eu disse não. Eu ia ir na igreja, glorificar, louvar a Deus, mas aqueles cargos relevantes não são para mim, para outras pessoas. Mas eu posso entrar na obra, contribuir, dar dízimos, incentivar os outros irmãos, porque eu tenho esta capacidade que Deus me deu de mobilizar massas através do verbo, não é? Eu tenho. Então, nunca desisti. Nunca. Ok. Como é que descreve Deus em poucas palavras? Eu descrevo Deus, o dono de tudo, o omnipotente, o homem que, quando nós queremos uma coisa, se nós acreditarmos, uma coisa, ele é invisível, mas a crença faz com que
nós salvemos. Nós vivemos com a crença, nós acreditamos, não é? Está a ver? Estou a ver água ali no Oceano Índico. Agora nós estamos nesta grande entrevista. Se eu acreditar que ali tem peixe, vou sair daqui pescar. Eu disser com peixe. Mas ali não vejo ninguém com anzóis, mas a gente acredita. Então eu sempre tenho esta crença que ele sempre existiu. Embora, atenção ao que eu vou dizer, vivemos numa sociedade multifacetada, vivemos numa sociedade hoje da falsidade, vivemos numa sociedade de quem usa o mesmo Deus para coisas alheias. Usa o Jesus Cristo, tal como ele disse. Virão os profetas que vão falar do meu nome, vão usar a magia, vão fazer tudo, vão viver em meu nome. E nós de facto acreditamos nisso. Eu acredito muito na presença dele e muita coisa em mim. Não sei o que seria sem ele. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não sou um indivíduo com vícios, cigarro, bebidas, mulheres, não. Nesta cena de vícios, qual é o conselho que deixa para os jovens que por algum momento passam por dificuldades, acabam entrando nas drogas, acabam entrando em vícios como forma de refúgio? Para aquele jovem que não tem emprego, que deseja estudar, mas infelizmente por algum motivo acaba não tendo essas condições. Qual é a palavra de encorajamento que deixa para estes jovens? Eu olho o assunto de duas maneiras. Porque a saúde de um homem é com trabalho. A existência de um homem é com trabalho. Muitas das vezes nós vivemos numa sociedade, não quer fazer política, porque estamos a falar de Deus, não quer fazer política, mas muitas das vezes o reflexo da governação faz com que a sociedade envereda por caminhos. Jornalista, o que seria de si você fazer jornalismo e você não ter a afetação, a oportunidade para você fazer o jornalismo? Sabe o que eu quero dizer com isso? São quantos jovens formados aqui na Universidade Eduardo Mondlane em agronomia num país que com problemas sérios da comida, quadros qualificados sem oportunidades, em engenharia, em várias outras áreas do saber e que os mesmos não têm oportunidade. O Estado não dá oportunidade, o Estado não provê recursos para tal. Então, muitas das vezes, nós vamos olhar os jovens que entram em cenários. Eu condeno, mas com muita reserva. Por quê? Porque eu sou pai. Eu tenho filhos que também veredam pelo mesmo caminho. Não vou dizer que eu sou um pai justo. Os meus filhos me cumprem tudo aquilo que eu digo. Eu vejo os meus filhos, em algumas ocasiões, bêbados. Eu olho, observo para ele, mas chamo, senta aqui. Acha que o caminho que estás a seguir é bom? Vai responder que vai responder. Eu trago esta convicção por ser um pai, tenho filhas mulheres, não é? Sabe qual é o sonho de um pai? É de nascer filhos, fazerem crescer, meter na escola o que eu fiz. Todos estudaram, fizeram ensino superior, alguns estiveram no estrangeiro. É o meu papel, não é? Eu fiz até aqui, mas às vezes posso ter dificuldade em arranjar emprego para o meu próprio filho. E esse é um dos debates. Mas como é que você não trabalha se o teu pai é exatamente isto aqui? Eu luto muito para ver se os meus filhos também conseguem. Mas às vezes tenho dificuldade, vou batendo porta ali e acolá. Veja lá se
se fazes alguma coisa, mas não sou eu sozinho, são muitos pais com muita responsabilidade. Então, vivemos numa sociedade que os nossos filhos entram em cenários por falta de oportunidade. Se você quer ocupar os jovens, dá emprego. Se você quer ocupar os jovens, vamos falar dessa agricultura que nós estamos aqui. Está aqui o mar, 2.700 quilômetros da costa. 2.700 quilômetros da costa. Então, significa que o turismo, a pesca, seria o emprego com maior relevância no nosso país. Temos 36 milhões de terras aráveis para a agricultura. Estaríamos a produzir a torta direta a todo lado. Então, são exatamente essas coisas que eu coloco do ponto de vista pessoal, mas olhando sobretudo a ele, não é? Porque as nossas sociedades precisam de evoluir nesta coisa de ver Deus. O que eu não concordo muito é aparecer indivíduos pregando a prosperidade e tirando do pobre, o pobre ficando cada vez mais pobre, e aquele que prega a prosperidade tem uma mansão, tem centenas de viaturas, tem muito dinheiro, mas aquele indivíduo que ajoelha e tira dízimo, para aquele indivíduo fica de facto no zero. Nós estamos a notar nos últimos dias, nos últimos tempos na nossa sociedade, e isso me deixa de facto desconfortável, porque se o Deus meu de Israel me ouvisse, seria de facto ele sozinho a criar bênção para que o povo moçambicano, não prospere o mais rápido possível, tal como as canções que nós cantamos ali. Eu gosto muito do número 63 do Mala Mala, quando diz Ngakona Mungana Munga Angakona Mungana Ungwana Kuhava Kuha. Oh Yesu Washi Tiva Inquashi. Uai, família, quer dizer, não existe outro amigo senão ele, Deus. Depois temos aqui o caminho para chegarmos a ele através do Jesus Cristo. O 5 diz: Akutuarisa we Yehova we Nankulukuba. São louvores em que nós glorificamos. Caieço Zikumi Machaka, oh Machaka Yamoya, Caieço Nikuma Machaka, Nhamunta Seniguira Ona, Nhamunta Seniguira. Quer dizer, em Jesus, quando nós vamos, encontramos lá familiares, e desses familiares nos orgulhamos deles. Então, esta é uma das passagens que eu não quero deixar de acreditar às pessoas, que não é aquele maçango crítico que diz as coisas com seus próprios nomes, mas em algumas ocasiões ele dobra joelho orar ao nosso Criador. Muito obrigada, doutor, por nos conceder este momento de conversa para podermos saber da sua intimidade com Deus. De fato, hoje descobrimos que o Dr. Maçango não é apenas um crítico, é um homem multifacetado, um homem temente a Deus, tanto que falou-nos de tudo aquilo que viveu, como é que foi o processo, e acredito que com tudo que falou, alguém ficou inspirado, haverá mudança na vida de alguém. Ficamos por aqui, prometemos voltar na próxima semana. Obrigada mais uma vez, Dr. Maçango, por nos conceder esta conversa, esta entrevista. Foi, de fato, algo impactante. Acreditamos